Olá, seja bem-vindo ao podcast Papo Alto Padrão, o podcast da Lemur Investimentos Imobiliários. Hoje estamos aqui para falar de um assunto polêmico. Um assunto polêmico porque finanças, a parte financeira, muitas vezes é polêmico porque as pessoas elas deixam de cuidar das suas finanças ou não sabem aonde investir e acabam perdendo dinheiro. E muitas pessoas acabam se estressando, perdendo amigo, perdendo família, brigando por conta disso. E é algo muito, muito importante na vida de qualquer pessoa. E hoje trouxemos um especialista em investimentos. Ele é sócio da Veda Investimentos, que é um braço da XP. Seja bem-vindo, Jean Jurati. Muito grato pelo convite. Quero agradecer essa oportunidade, que eu acredito que é bem importante levar essa informação, né, de qualidade para as pessoas. Agradecer pela audiência aí de vocês também. E espero poder compartilhar um pouco, então, desse conhecimento e agregar para esse podcast aqui, que já está sendo um sucesso. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigado, seja muito bem-vindo também com o nosso diretor da Lemur, Emerson Júnior. Muito prazer, pessoal. Eu sou o Emerson Júnior, diretor aqui da Lemur, conforme o William colocou. E também quero desejar e dizer que seja muito bem-vindo, Jean. Hoje vai ser uma troca de ideia, de conhecimento para você aprender tudo sobre investimento financeiro, pessoal. Que é de extrema importância para o nosso dia a dia e para o nosso crescimento. Nós já falamos bastante sobre investimentos imobiliários, a importância de investir em Balneário Camboriú e região, nesse nosso contexto, tanto do cenário atual, da forma que está. Por isso que nós buscamos um especialista para trazer também mais opções para você. Então, fica de olho, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para os amigos. Lembra já de curtir, dá um joinha. Igual o vídeo passado, nem se for por dó, já dá um joinha, já curte o vídeo, se inscreve no canal para fortalecer e levar esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado por você estar até aqui e vamos compartilhar esse vídeo cada vez mais. Jean, e aí, qual que é a tua expectativa para o mercado financeiro futuro nesse cenário que nós estamos hoje? E fala um pouquinho antes, quem que é Jean Jurati? Quem que é? Como que você chegou até aqui? Quem que é você? Boa. Bom, essa parte de mercado aí é bem importante mesmo, esse contexto, né? O cenário, macro, um pouco do que pode estar acontecendo, né? Lógico que é uma coisa que a gente não consegue prever, mas o mercado já está se desenhando e está tendo uma visão mais otimista, né? E em relação ao Jean, então, eu comecei no mercado financeiro ali próximo logo depois da pandemia, né? Foi um momento que eu acho que bateu forte, né, para a maioria das pessoas, momento de reflexão, de ajustar as velas, né? Então, eu já era investidor, já tinha conta na XP, já era investidor, né? Conhecia um pouquinho da dinâmica dos escritórios e até me identificava, achava legal o trabalho. E aí, a partir da pandemia, a gente decidiu fazer algumas mudanças, né? Viemos morar eu e minha esposa e meu filho, estava recém-nascido, a gente veio morar em Balneário Camboriú, e eu tive a oportunidade de conhecer um escritório que estava começando, né, no ramo dos investimentos. Na verdade, era uma pessoa que estava montando um escritório próprio, então era um negócio bem inicial, né? Legal. Mas já tinha um know-how e uma expertise ali por trás. E aí, no meio disso, aqui no prédio mesmo, eu acabei conhecendo a Veda Investimentos, que foi aonde eles também estavam logo chegando, e a gente conversou, trocou uma ideia e teve uma afinidade legal em termos de valores, de propósito, e eu decidi fazer parte ali do quadro, né, de assessores de investimentos. Então, hoje eu sou sócio da Veda. É um escritório que já tem mais de 8 anos, né? Tem 6 anos e 8 bi sob gestão. Então, a gente teve um resultado bem expressivo, né? Em relação aos pares, digamos, né? Foi um escritório de destaque. E hoje, né? A gente continua sendo um dos principais, né, escritórios entre os mais de 400 que existem no Brasil. E até
o início do mês agora, teve a Expert, que foi o maior festival de investimentos do mundo. Até eu comentei com vocês que iria estar participando. Foi em São Paulo, Jean? Foi em São Paulo. Foi 3 dias. Foi dia 31 de agosto. E aí, que era só para assessores. E primeiro e dia 2, que era para público geral, né? Para os investidores. Então a enfim. gente vai ter novidade aí pro nosso público? Com certeza. Ah, A gente está sempre buscando se atualizar, maravilha. né? Buscar informações direto da fonte para poder atender melhor os nossos clientes, né? Ótimo, Jean. Já fala sobre cenário atual, como que vai ficar, qual que é o melhor momento, aonde é o melhor momento para investir, mas isso deixa para depois. Vamos fazer outras perguntas aí, Emerson. Prepara uma pergunta boa aí, porque tenho certeza que o histórico do Jean, ele também aguenta a paulada aí. Vamos lá então, vamos ver se o homem aí vai nos ajudar e vai passar esse conhecimento todo para você que está assistindo esse podcast. Jean, conta para nós, qual o critério que os investidores usam para escolher uma corretora de confiança para pegar o seu patrimônio, o seu dinheiro e colocar junto a essa corretora para um assessor, assim como você, dar uma alavancagem, né, no seu capital, no seu investimento. Conta um pouquinho para nós como que funciona esse critério. Boa pergunta, porque muitas pessoas que ainda têm aquele medo de investir e colocar o dinheiro na mão de alguém, né? Boa pergunta, Emerson. Então é uma escolha difícil, porque ele está colocando um dinheiro dele que ele trabalhou há tempo, né? Para um assessor, para uma empresa cuidar desse dinheiro e fazer esse dinheiro automaticamente crescer, né? Muitas vezes acontece que muitos clientes, às vezes fazendo por recursos próprios, né? Sem um assessor por trás, acaba perdendo muito dinheiro. Então, conta para nós como que funciona essa parte, né? Qual o critério, né? E conta um pouquinho desse trabalho aí que vocês fazem para os clientes. Excelente. Nesse ponto você falou, é muito importante que a cultura do brasileiro ainda é investimentos e deixar o dinheiro guardado no banco, né? E 85% hoje do capital, do dinheiro ainda está concentralizado nos 5 grandes bancos, né? Os principais bancos aqui que a gente tem no Brasil. Então tem um mercado muito, né, a ser explorado ainda, muito grande a ser trabalhado, e justamente trazendo essa informação, né, essa educação financeira para os investidores, para que eles conheçam de fato o trabalho que está sendo realizado. A XP Investimentos já faz mais de 20 anos, né, que existe no mercado já como corretora. E inicialmente era só a parte de ações, então por isso que até ficou... muitas vezes tem pessoas que hoje pensam que é só ações ainda, né? Então tem pessoas, como você falou, que vão por influência, por exemplo, de alguém ou da internet, sem conhecer o que está fazendo e quer investir o patrimônio em ações, ou coloca uma parte muito grande e às vezes acaba tendo uma perda que às vezes se torna até irreparável. Ainda mais em ações variáveis, né? Exatamente. A renda variável, ela exige de fato cautela, ela precisa ter um acompanhamento, uma assessoria especializada para te ajudar a surfar, né, o cenário, os melhores momentos e controlar também as perdas, né? Porque, como diz, né, já é variável. Então, tanto pode ter um ganho exponencial, como você pode perder totalmente seu dinheiro. Então, se você tem uma assessoria, se você tem alguém que pode te auxiliar, né, você pode colocar algumas travas ali, alguns stops para limitar, digamos, a perda, né, o risco-retorno daquele investimento. Mas isso era lá atrás, né, quando se falava da XP Investimentos, ainda era só parte de ações. Hoje a gente é uma plataforma aberta, então a gente é considerado um shopping financeiro, né, onde a gente vai encontrar tanto em renda fixa quanto em fundos de investimentos. Hoje a gente trabalha com mais de 50 bancos dentro da plataforma, então existe uma prateleira de produtos muito diversificada, né, como a gente fala, né? Então, desde o investidor mais conservador, aquele que, por exemplo, que tem o dinheiro totalmente em poupança, a gente não vai colocar ele em ações, não vai colocar ele em fundos imobiliários ou em renda variável, a gente vai trazer ele para algo mais conservador mesmo, um CDB, que tenha a garantia do FGC também, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito,
Isso aí a gente pode até, se for o caso, tiver algum cliente, né, que gostaria de saber mais informações, explicar certinho, porque até 1 milhão ele tem essa garantia, né? Então, se der um problema em qualquer banco que a gente está investindo, né? Por exemplo, um banco menor para o cliente, né? Por exemplo, C6 Bank, enfim, um banco que possa vir a dar algum problema, que quebrar, ele tem uma garantia, né, daquele recurso. Então, a XP, ela é basicamente, né, uma custodiante dos recursos, né? Então, se deu algum problema, digamos um exemplo, né, que algumas pessoas têm algum receio, né, com a XP, os recursos são de outras instituições, né, que a gente tem. Então a gente acaba diversificando muito mais o risco do que se fosse deixar somente em um único banco, tá? Então, voltando um pouquinho ali que você falou, o cliente ele precisa ter, né, essa confiança, ele precisa entender de fato aonde ele está investindo, e aí quando ele tem acesso a uma assessoria personalizada, uma pessoa que vai fazer o acompanhamento de portfólio, né, que vai entender o perfil, as necessidades, os objetivos do cliente e também a fase, né, que ele se encontra. Então a gente acaba cuidando do patrimônio do cliente 360 graus. Como a gente fala, desde do momento de acúmulo de patrimônio, né, fazendo um planejamento financeiro, até a parte de proteção patrimonial, né, como que a gente cria uma estrutura, algo que possa minimizar os riscos, né, e fazer com que esse planejamento realmente consiga ser concretizado, até, Emerson, a parte de sucessão patrimonial. Então, existem várias áreas que dão suporte para o trabalho do assessor, né? E para trazer toda essa expertise, né, realmente, e credibilidade e Trabalho de resultado, qualidade, né? e eficiência para o cliente, né? E muitos clientes, ainda mais o pessoal que só deixa o dinheiro na própria poupança. Não sabe o que que é CDI, não sabe o que que é CDB, não sabe o que que é fundo imobiliário, né? Tu consegue só passar um briefing rapidamente, só para o pessoal entender o que que é isso? Assim, o CDB, né, a cédula de crédito bancário, é um ativo de renda fixa, aonde a gente vai colocar, né, por exemplo, investir os nossos recursos. Então, eles têm a mesma garantia, por exemplo, é a mesma segurança da poupança, porém rendendo um pouquinho mais. Então, essas cédulas de crédito bancário, como o nome já diz, os próprios bancos emitem, né? Então, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco te dando uma rentabilidade em relação a isso. E aí, algumas pessoas me perguntam, mas Jean, como que eu, tendo conta, por exemplo, direto no banco, não consigo uma taxa melhor do que vocês têm, sendo um representante, digamos, né, ou Uma sendo uma corretora? corretora, né, e trazendo esses ativos de banco. Porque o que acontece? Se você chegar hoje no banco, né, com o teu dinheiro, né, o teu poder de barganha é muito menor do que a XP chegar lá com o dinheiro do Brasil inteiro, por exemplo, e negociar uma taxa maior, né? Então, por exemplo, se a gente for ver uma água, né? Se a gente for comprar uma água no supermercado, ela é um preço. Se a gente pegar um caminhão de água, a É gente outro. consegue diminuir muito mais isso. Boa. Então, a gente acaba entregando uma taxa melhor para o cliente, diversificando, né, a questão de carteira, E é uma renda fixa. e é uma renda fixa. Para você que não sabe o que que é isso, pessoal, então você não é aquela renda variável, não vão confundir, é uma renda fixa que você vai ganhar, né, um percentual sobre o teu investimento mensal, tá? Só para vocês entender com mais clareza. Exatamente. E aí que você tinha me perguntado também o CDI, né? O CDI, ele acompanha, é um índice que acompanha a taxa Selic, né? Que é a taxa que os bancos negociam dinheiro entre si. Então, por exemplo, a taxa Selic hoje está em 13,75, né? Que é os juros, né? Uhum. Então, perdão, teve o corte agora a gente está em 13,25 e provavelmente agora na próxima reunião vai ter mais um corte, já é meio consenso de mercado de mais 0,50. Então Mais 0,50 então. Menos de 13, então. vai ficar em 12,75, né? Mais ou menos por aí. Talvez pode ser 0,75, mas é muito difícil. Até o final do ano, pode vir a ter um corte de 0,75 até 1%, mas isso daí depende um pouco do cenário macro, né? Que é o que Claro. acontece Isso Isso já tá se influencia muito normalizando. nos investimentos dos clientes. Com certeza, influencia na carteira de investimentos, então a gente tem que fazer uma calibragem de carteira de acordo com cada cenário, e isso, na verdade, a taxa Selic diminuindo, né? A gente vai ter
por exemplo, os ativos que são pós-fixados, né? Que tem os pré-fixados, os pós-fixados e tem os atrelados à inflação. Então, são Uhum. essas três classes, né, de renda fixa. Então, a gente sempre diversifica entre elas. Porém, agora, os clientes que estão, por exemplo, com uma posição grande em pós, a gente já está trocando para ativos de inflação ou pegando algumas taxas boas de pré-fixados. Por quê? Porque os pós, né, como a Selic está caindo e eles vão acompanhando a taxa de juros, eles vão entregar um retorno menor ao longo do tempo. Então, tudo isso a gente vai cuidando e vai revisando a carteira dos nossos clientes, né, fazendo reuniões de acompanhamento também, dependendo do cliente ali, é trimestral, bimestral, se é um portfólio que ele tem uma complexidade maior, que exige, né, uma atenção maior também, a gente vai revisar mensalmente. Então, Vocês fazem essa conferência, esse auxílio para o cliente como já presencialmente, chamada de vídeo, ligação, como que funciona esse atendimento para o cliente? esse atendimento é o cliente, basicamente é o cliente que decide, né? A gente hoje, como atendo clientes de todo o Brasil, tem clientes fora também, a gente utiliza muito videochamada, né? Então, é reunião por vídeo mesmo, compartilha a tela, fica uma reunião dinâmica, é uma forma de a gente estar mais próximo, é uma De das que eu mais facilitar a conexão também, né? exatamente, é uma das formas que eu mais gosto. Mas se o cliente às vezes está meio que na correria, precisa falar por telefone, né? Às vezes a gente sabe como que é a dinâmica do dia a dia, ou às vezes tem que mandar por áudio mesmo, por texto. Então, assim, é de acordo com cada cliente a gente vai se adaptando. Mas geralmente a gente faz por vídeo e os clientes locais, né? Ou algum cliente que vem, como a gente está aqui em Balneário, tem alguns que vêm, né, para lazer, para desfrutar, e já acaba conhecendo o escritório, a gente marca presencial. Eu gosto mesmo da reunião presencial. Eu Melhor acho que coisa ela que é tem. insubstituível. Olho no olho. Olho no olho, eu acho que é insubstituível, né? Até alguns clientes que eu posso fazer visitas também, presencial, eu gosto. Mas hoje, né, por essa questão aí da tecnologia e de poder também ter uma escala maior, a videochamada é o que mais a gente utiliza. Mais Show. dinâmico, mais rápido, né? Exato. Até tem algumas vezes clientes locais mesmo que, como a gente sabe que aqui tem bastante trânsito, enfim, também, pô, já não vou conseguir chegar, vamos fazer por vídeo e tá tudo certo. Tu sabe, Então, tu sabe, Jean, que essa parte que tu falou sobre teu assessor e tá sempre cuidando da carteira, até essa informação importante que você deu sobre a taxa Selic, que ela vai diminuir um pouco. Então, isso para alguns investimentos ficam bons e para outros ficam ruins. Então, tem que estar sempre cuidando e administrando isso. Eu, depois de muitos cursos, muitos treinamentos que eu fiz nessa parte, nessas questões financeiras, eu aprendi uma coisa muito importante, que eu levo isso pra minha vida e é uma coisa fácil até. E, o exemplo, o mundo financeiro hoje, ele vai sempre decaindo, né? Então, se você, exemplo, por quê? O dinheiro que você pega, digamos, R$ 100 que você tem hoje para você ir no mercado com R$ 100, hoje você vai comprar um número X de mercadoria. Ano passado, você ia comprar um pouquinho mais. Então, esse ano, tu comprou um pouco menos, com R$ 100. Lá na frente, daqui um ano, você vai comprar menos ainda, Ainda. com R$ 100. Então, o mundo ele tá sempre caindo e desvalorizando o teu dinheiro. Quando você aplica o teu dinheiro, o que que você tende a fazer? É deixar essa linha a mais vertical possível e, quiçá, colocar um pouquinho mais acima e dar uma esticada acima mais do valor da inflação. Por quê? Se você comprou uma sacolinha no mercado com R$ 100, ano que vem tu vai comprar meia sacola, se você souber investir bem o teu dinheiro, ano que vem tu vai comprar uma sacola no mercado. Porque você acompanhou o investimento com o teu dinheiro na mesma proporção que desvalorizou para valorizar ainda mais o teu dinheiro. Então, no lugar de estar com R$ 50 ano que vem, que é o valor daquele 100, você vai estar com 150. Então, essa parte da assessoria ela é muito importante pro cliente, para a pessoa entender a importância de você saber, no mínimo, não desvalorizar o dinheiro que você ganha. E, perfeito. e aproveitando o gancho do William, acredito que também você concorde com o que eu vou falar agora. A melhor estratégia é a diversificação de patrimônio, de investimento. Até a minha pergunta agora é: qual a tua opinião sobre a diversificação dos investimentos, Jean? O que tu acha dessa parte de diversificação? Né? Tanto na parte financeira, parte imobiliária, enfim, ou um investimento diferente para o cliente ter diversas formas de rendimentos, digamos assim. Boa pergunta.
Eu até quero dar um passo atrás nesse ponto que o William comentou, antes de responder, que é muito importante mesmo, que ao longo do tempo a inflação ela vai corroendo o poder de compra, né, do real. Se a gente for pegar R$10 há 20 anos atrás, é como se você tivesse deixado guardado esses R$10, hoje equivale ao poder de compra de R$1, né? Então, realmente, as pessoas que não cuidam, né, ou às vezes que deixam a poupança, muitas vezes perde para a inflação. Então, se a pessoa está deixando o dinheiro no banco, rasgando dinheiro, ela está perdendo para a inflação, ela está vendo que tem uma rentabilidade, o dinheiro dela está tendo uma rentabilidade mas pequena, a inflação é maior. mas a inflação tá corroendo mais do que a rentabilidade que ela está ganhando. Então, um exemplo hoje, né? A poupança, ela rende em média 70% do CDI, né? Que é a nossa taxa de juros. O ideal é o quê? A gente entregar uma rentabilidade para o cliente de no mínimo 100% do CDI, né? Que é realmente assim a média do mercado. Com uma diversificação, que aí agora entra esse ponto que é muito importante, a gente diversificando, tendo um atendimento, né? E um trabalho realmente ativo com o cliente, personalizado e cuidando do patrimônio, a gente vai diversificando em outras caixinhas, digamos, né? Em outras classes de ativos, ou até mesmo na própria renda fixa, né? Como eu falei, a gente pode diversificar em pré-fixado, em uma parte que corrige a inflação, mais uma taxa pré-fixada, e também nos pós-fixados. Só nessa diversificação, o cliente já está ganhando já muito dinheiro em relação ao que ele está ganhando na poupança ao longo dos anos, né? Porque todos os investimentos são ao longo prazo. Balancear a carteira do cliente e fazer o dinheiro dele rentabilizar mais. Exatamente, até um pouquinho acima do CDI, né? Mesmo de uma forma conservadora. Voltando ao que eu falei antes, então, nessa situação, a pessoa teria realmente um ganho de dinheiro não expressivo porque ele tá sendo mais moderado, né? Mas ele estaria o quê? Ele estaria deixando de perder dinheiro ou ele estaria realmente ganhando se ele for mais moderado, mais tranquilo, assim, nessas aplicações? Não, com certeza o cliente ele vai estar saindo da poupança e vindo para, por exemplo, uma corretora e tendo um atendimento ali, um cuidado especial, mesmo que se for em renda fixa, ele vai estar ganhando dinheiro e também, as duas pontas, ele vai deixar de perder e aquilo que ele deixou de perder ainda a gente consegue rentabilizar um pouquinho acima do CDI. Perfeito. Eu vejo hoje o cliente tirando o dinheiro da poupança e colocando perante uma assessoria, ele deixa de perder dinheiro conforme a inflação vai subindo, ele calibra, né? E ainda ganha a mais, né? Porque se ele deixou o dinheiro na poupança dele, praticamente está desvalorizando. A inflação sobe, o dinheiro dele não corrige, entendeu? Perante a inflação. Então, a melhor coisa que tem que fazer hoje, ao meu ver, é tu realmente diversificar a tua carteira, fazer essa alavancagem e balancear ela para o teu patrimônio evoluir. Porque hoje, que nem a gente comentou, a poupança perante a inflação é incomparável, né? Daí perde dinheiro, realmente perde dinheiro, né? E tem muito dinheiro na poupança, né? Tem quase 1 trilhão, né? 900 bi, mais ou menos, ainda que tem na poupança. Então, imagina. Repete esse número aí, pessoal. 900 bi. 900 é mais de 900, né? Então, era 1 trilhão, agora já está diminuindo, mas mesmo assim, tem muito dinheiro que realmente está parado. E aí, sem contar também, que tem muitas pessoas que já pensam, né? No longo prazo, já criam previdências e tudo mais, que é uma excelente forma, né? De investimentos para o longo prazo. Ela é uma excelente estrutura também de sucessão patrimonial, porque ela não passa por inventário. Então, se você coloca o beneficiário ali, ele consegue ter acesso ao patrimônio ali sem burocracia e sem passar por inventário e tudo mais. Só uma transferência já basta. Aí é uma questão de 30 dias ele já tem acesso e aí já consegue regularizar ali, enfim, o patrimônio. Porque muitas vezes nessa questão de sucessão, é uma dor de cabeça muito grande. Tem uma cliente mesmo que já está há 10 anos já no processo, e aí tem uma parte ali que não concordam, e a menor parte, mas já, que nem ela falou, eu nunca vi 10% influenciar os 90%. Mas né? E aí acaba que aqueles 10% trava por muito tempo. Então, se você Pareto isso aí, né? Exatamente, faz sentido. Daí esse aqui é o 90-20, não é 80-20. É isso aí, mas é muito, muito semelhante mesmo. Então é importante, né, além de investimentos, que é o que a gente estava comentando também, pensar, né, na vida financeira global.
e numa estrutura e o nosso patrimônio como um todo, de fato, né? Então, principal, né, para o cliente ele realmente ter confiança no nosso trabalho, ele entender e aos poucos ele ir até indicando e trazendo mais pessoas também, né, de forma natural, porque quando a gente está satisfeito, a gente vai trazer para outras pessoas, ele vai entendendo mais sobre a dinâmica do mercado. Então, o meu papel, além de, né, entregar, né, um excelente trabalho, é também levar uma educação financeira, né? Ele vai ganhando esse conhecimento também, né? Ele vai ganhando e Dois. vai aprendendo, enfim, muitas vezes ele identifica uma estrutura que foi feita para ele, pô, mas o meu irmão precisa disso. Tem um amigo meu que vai se beneficiar com essa estrutura. Então ele já consegue entender e até visualizar algumas pessoas que se encaixam no mesmo perfil. Então é bem interessante mesmo pensar nessa forma, né? Então, até a mesma sucessão, como que a gente pode ter mais eficiência tributária, né? Então, hoje a gente atende pessoas físicas, mas também atende pessoa jurídica. Então, a parte da XP Empresas está muito competitiva, trazendo várias soluções para empresários também, questão de fluxo de caixa, até a parte de seguros também de uma empresa, né? Então, quais são os principais? A gente consegue fazer uma cotação a mercado com as melhores e com menor taxa também para o cliente. Então, a gente consegue agregar de várias formas, É né? um conjunto, né? Exatamente. Aí falando, né, nesse ponto aí de áreas, né, que dão suporte para o meu trabalho. Então, quando eu vou montar uma carteira, a gente tem uma mesa de renda fixa. Então, com especialistas cuidando diariamente desse nicho, né? Aí a gente tem a mesa de renda variável. Então, tem um colegiado de analistas que ficam cuidando de ações o dia inteiro para o cliente que gosta realmente de operar, ou o cliente que ele quer ter uma exposição, ou montar uma carteira de ações. A gente já conecta direto com o especialista. E hoje a gente tem aqui no nosso escritório também a filial aqui de Balneário Camboriú. Tem um especialista que ele aí fica no presencial, é bem melhor, a maior parte fica em São Paulo ainda, né? Aí até depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre a Veda, né? Enfim, todas as áreas que a gente tem e trazer uma visão mais geral também, né? Mais macro. Mas basicamente seria isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com o cliente e conhecer bem o perfil do cliente, entender a vida financeira dele, os filhos, né? Para aquele É, cliente, Jean, que ele tem conta na poupança, ele não entende muito de investimentos, ele não sabe como fazer. Qual o primeiro passo? O que ele precisa fazer para ter essa assessoria, esse atendimento diferenciado para evoluir, né, com os investimentos dele, com o dinheiro dele, fazer crescer o patrimônio dele, né, para ele entrar dentro de uma corretora? Como funciona? Qual o primeiro passo? Como que ele faz para chegar até vocês? bom, o primeiro passo, né, é contatar um escritório, né, ou a própria corretora, mas vamos puxar agora, fazer a propaganda, né? Entra no site da Veda Investimentos ou, né, pode Vai estar embaixo aqui na descrição. vamos, Vamos a Entrar em gente vai deixar contato aqui, com- isso, vamos deixar aqui um Instagram, enfim, um contato para a pessoa poder fazer essa primeira. Primeiro contato, né? Isso, exato. E aí o que acontece? A gente vai entender, de fato, né, o volume, né, que ela tem investido, a gente vai entender o perfil, as necessidades, os objetivos, e em relação ao que ela já possui hoje de investimentos, a gente vai fazer um estudo, né, comparativo com como seria se a gente fosse montar uma carteira personalizada para o cliente, né? Então, acho que a primeira parte é realmente isso, é mais uma reunião de diagnóstico, né? De conhecer o cliente, porque a gente é como se fosse um médico do dinheiro, né? Então, para a gente poder Perfeito. receitar, para a gente poder levar alguma solução, a gente tem que entender de fato o problema, entender o objetivo, entender as necessidades e sempre pensando no longo prazo, né, Emerson? Então, eu acredito que, assim, tudo na vida que a gente for construir e que vai dar certo, né, na tua carreira, né, hoje para ter a imobiliária, para ter o que você conquistou hoje, foi pensando no longo prazo. Nada foi construído de uma hora para outra. Exato. Então, a pessoa que ela vem, por exemplo, com a ideia para a corretora, né, vem para a XP, vem para a Veda pensando que ela vai ganhar dinheiro, que vai ficar rica com investimentos, está completamente errada. Essa pessoa provavelmente ela tem uma chance muito grande de perder, se frustrar Vai e com muita sede ao pote. exatamente, e às vezes não voltar mais. O segredo é um passo a passo de cada vez. Tu aduba a terra,
planta a semente para depois de um tempo colher os frutos. E cultivando. E cultivando, exatamente. Então Aí- as coisas vão acontecendo. E aí que tá a coisa mais importante. É tu saber em qual terra que você vai plantar. Muitas pessoas, elas sabem que tem que plantar e sabem que vão colher se cuidar, mas só que não cuidam qual é o solo, aonde que vão estar plantando. Por isso que eu penso que a Veda tem um histórico, a XP tem um histórico legal e ali o terreno é fértil. Porque muitas pessoas às vezes vão fazer esse mesmo tipo de investidor, eu sei que vai ser a longo prazo, mas aí vai lá e quebra a cara usando... Hoje, tá tendo até uma SCPI, né? De uma instituição que não é instituição financeira e tirou dinheiro de muito. Até um jogador de futebol lá apareceu chorando, que foi lesionado, foi o dinheiro da vida toda dele que ele guardou, que ele cuidou, e aí ele não soube aonde plantar. Foi lá e colocou as sementes em cima de uma rocha. Isso acontece muito mesmo, né? Por falta de educação financeira, às vezes as pessoas elas entram numa ideia, né? Em uma história de dinheiro fácil e aí Não existe tem dinheiro uma fácil. persuasão, enfim, por trás para a pessoa se motivar para botar o dinheiro, ou alguém próximo que já colocou, que já ganhou. E aí, às vezes, por esse lado, a pessoa coloca todo o patrimônio dela mesma e acaba perdendo. Então, esse é um ponto bem importante, né, William? Até agora a gente tá vendo menos essa Sim. questão de pirâmides, enfim. Mas por conta do quê? Porque o juro tá alto, o mercado tá um pouco amassado, não tá... Agora, com a queda de juros, vai começar a melhorar. Então, quando o mercado tá aquecido, geralmente essas pirâmides, enfim, elas entram ou através de bitcoins ou através de... Como as pessoas caem nesse golpe de pirâmide. É incrível como as pessoas caem, cara. Tem um livro, O Manual do FBI. Cara, eu acho top demais. E ele é muito bom. Ele fala sobre persuasão, sobre como entender as pessoas, como conversar. E também ele dá muito exemplos de como o FBI faz para descobrir as, digamos assim, as coisas ruins que acontecem. Falcatruas. As falcatruas. E olha só. E aí eles vão dando o percentual e os tipos de golpes que existem. E a maioria dos golpes, quando entra nesse tipo, a pessoa entra nesse golpe, cara, é 2, 3% só que vai lá e denuncia ou fala pra outras pessoas. A maioria das pessoas que entraram no golpe não falam pra ninguém. 98% das pessoas não Às vezes falam eles ficam... por conta do medo. Tipo E assim, vergonha também, às vezes, né? vergonha. É mais vergonha do que medo, realmente. É vergonha, por vergonha, sabe? Então, cara, é muito importante saber aonde você tá colocando teu pé. Parabéns pelo teu trabalho aí, pela Veda, pela XP, por você estar dentro de uma empresa gigante e consolidada sobre isso, sabe? Isso é muito importante. E voltando agora um passo atrás, vamos aproveitar ali a parte de diversificação. Tia, qual a tua opinião sobre a parte de diversificação de investimento financeiro, que é a parte de dinheiro, com a parte imobiliária, né? Enfim, se o cliente Essa está eu queria investindo saber. em imóveis, se está investindo, né, em terra, se está investindo, sei lá, em renda fixa, em renda variável, qual a tua opinião sobre essa diversificação e a parte de imóveis também? Conta um pouquinho para nós aí. É muito interessante essa pergunta, porque algumas pessoas pensam que, por exemplo, ou é investimentos, ou é imóveis, ou o imóvel é melhor, ou o investimento é melhor. O que é melhor? O que é melhor? E- Pergunta que não quer calar agora. E aí, eu acho que... Por isso que eu tô aqui também, né? E é um trabalho que a gente vem fazendo já também com o Emerson, enfim, de diversificar diversificar entre investimentos. Então, você pode pegar o melhor dos mundos, dos mundos dos investimentos e o melhor dos mundos Dos imóveis. dos imóveis. E aí, fazer realmente assim, Um conjunto isso, consolidar e também Diversificar. cuidando dessa parte aí de diversificação, mas vendo como um todo realmente, né? Um complementando o outro. Então, eu acho que os dois andam muito em linha, né? Tanto a parte imobiliária, né? A gente vê que é um excelente, principalmente aqui na nossa região, né? Um excelente investimento. Muitas vezes a gente pode pegar um apartamento ali, uma tabela zero, um apartamento, né? Um lançamento aí que você vai dar uma entrada baixa, em vez de, por exemplo, um apartamento de 1 milhão, em vez de, por exemplo, pegar
1 milhão e comprar um apartamento, você pega 100 mil, digamos, às vezes pega ali 10% de entrada. A pessoa não precisa se descapitalizar para comprar um imóvel. Ela dá uma Exatamente. entrada baixa e fica pagando um parcelamento em longo prazo. Direto com a construtora, uma taxa de juros ali baixa ou corrigida ao E CUB. ganhando uma valorização de mercado que, em média, Balneário Camboriú tem 30% ao ano. Olha Absurdo. o significado que tem 30% ao ano. Cara, o metro quadrado é o metro quadrado mais valorizado do país. Venha para Balneário Camboriú, invista com a Lemur, que você não irá se arrepender, pessoal. Para quem está assistindo esse vídeo aí, entre em contato que a gente vai fazer para você um atendimento de qualidade, né? Assim como a gente faz na parte imobiliária, o Jean faz na parte financeira. Perfeito. Eu digo que é algo muito importante, já que estão no jabá aí. Olha só, a pessoa tem um imóvel, vai lá e coloca em aluguel. E aí o aluguel, ele vai comendo aquele dinheiro do aluguel. No lugar de comer aquele dinheiro do aluguel, pega o dinheiro do aluguel e vai investindo na XP. O que acontece? Pega o Jean ali, ó, tem um aluguelzinho que vai cair todo mês lá. Sei lá, 10 mil reais, 5 mil, 6 mil. E vai investindo pra mim aí. Em questões de 1, 2 anos, a pessoa já tá com um dinheiro bom ali, guardado, aplicado, tem a rentabilidade dele, continua, daqui a pouco compra outro imóvel. E vai construindo isso. Ou, ao contrário, também funciona e é muito verdadeiro. Vai guardando dinheiro, vai investindo, vai aplicando e vai comprando imóveis. Vai vindo os aluguéis, vai jogando de volta ali pelas aplicações. Porque hoje, para você comprar um imóvel, muitas vezes, se for só na planta, até que vale a pena. Mas você ter o dinheiro na mão, na borracha ali para negociar e comprar um imóvel, vale muito a pena. Coisas que, na parte de investimento, você tendo dinheiro, volume alto ou baixo, lógico que você vai negociar a taxa de juro, mas não é a mesma coisa, digamos, para comprar um imóvel. Mas a taxa que você vai ganhar vai valer bastante a pena, né? Lógico, sempre vai aparecer oportunidades para quem tá com caixa, né? Uhum. Então, principalmente na crise, né? Nesses momentos aí que a gente tá passando, tem muitas oportunidades, né? Tanto no mercado financeiro quanto no mercado imobiliário. E realmente, assim, é uma forma. A gente tem que pensar na diversificação, porque como ter um imóvel de aluguel é muito bom, ter uma parte do dinheiro em fundos imobiliários e tendo um aluguel ali, que é os dividendos mensais, né? Isentos de imposto de renda na média de 1%, é excelente. Muito bom. Mesmo aqui em Balneário sendo muito valorizado, o aluguel aqui também é mais caro do que nas demais regiões, né? E se for comparar aí com o país, mas eu acredito que gira em torno do que é? De 0,6, 0,7, né? O tanto que o investidor ele consegue rentabilizar com o imóvel e se declarar imposto de renda ainda fica um pouquinho abaixo. Depende né? a data e o tempo que ele comprou o imóvel, né? Se comprar um imóvel hoje e já colocar para alugar, lógico que não vai ter o mesmo porcentagem, mas se ele comprou há 10 anos atrás imóvel e tá ganhando aluguel sobre hoje, aí a valorização já é um pouco maior, né? Não, então, mas a gente pode ter a valorização do imóvel e como a gente tinha comentado ali atrás, em vez de comprar à vista, dá a entrada no imóvel na planta ali, por exemplo, e a rentabilidade do dinheiro vai pagando a parcela aqui e aí tem a rentabilidade do dinheiro e a valorização do imóvel. Chegou num X%, quase na entrega ali, já vende, coloca o lucro no bolso. Exatamente. E aí aparece várias oportunidades. Outra opção seria também o cliente o quê? O cliente tem R$1 milhão. Vai comprar à vista? Claro que não. Dá uma entrada, que é 20% do financiamento bancário, pega o saldo, vai pegar um apartamento pronto. Pega ali, aluga esse imóvel e também se paga-se com o aluguel as parcelas do financiamento dele. Então, tu diversifica dessa forma que tu acabou de colocar, tendo rentabilidade por dividendos também, todo mês, né? E daí diversifica em renda variável. Então são N formas que o cliente pode investir, né? Diversificando sua carteira, tanto com a parte financeira quanto na parte de imóveis, né? Perfeito. E sem contar que a gente está falando trabalhar com o nosso próprio dinheiro, né? Como aqui tem uma valorização de 30% ao ano, né? Mesmo agora, a Selic estando nas máximas, o crédito ele tá caro, né? Muitas vezes você vai pegar um financiamento ali a pagar quase 20% ao ano, mas mesmo assim, um exemplo, você está tomando um crédito e está pagando 20% ao ano, né? De juros, mas você está ganhando 30% na valorização do imóvel, então
Compensa. E lógico que a gente está falando no cenário, né, mais pessimista. Uhum. Então, na XP Investimentos, a gente tem, e na Veda, né, a gente, no nosso escritório, a gente tem uma área de crédito, né? Então, tem especialista em crédito que vai fazer um estudo realmente para o cliente para entender qual que é a melhor forma de crédito, né? A melhor dívida, digamos, para ele, né? Então, uma dívida boa, onde ele vai se alavancar, mas pagando a menor taxa de juros. E existe uma modalidade que é o crédito colateralizado. Então, o cliente que ele tem um dinheiro, ou ele vai comprar um imóvel, ou ele quer, sei lá, comprar, né? Enfim, imobilizar esse recurso, ele não precisa resgatar o valor, ele pode deixar o dinheiro como garantia, tomar um crédito que seja mais barato que o mercado está oferecendo para ele, então ele deixa o recurso como garantia, pega o crédito, então faz essa alavancagem, né? Digamos que realmente vai trazer um resultado financeiro para investir no imóvel, então tem mais essa parte. A gente pode Pagando menos juros. pagando menos em relação ao retorno que ele vai ter com valorização e até o próprio dinheiro, como ele fica lá, ele vai ficar rentabilizando. Sim. Então ele ajuda o investidor a pagar a parcela e aí contando também com a valorização do imóvel é o melhor dos mundos. Então a gente pode também trabalhar com o dinheiro dos outros pensando em alavancagem patrimonial. Exatamente. Então tem mais esse Excelente. ponto que é importante, né? Então, de novo, importante entender de fato o perfil do cliente. Eu acredito que vocês fazem esse estudo. Às vezes o cliente ele vem com uma ideia na mente também, vem com um objetivo aqui, vocês entendem o perfil, entendem, né, os desejos do cliente. Às vezes ele tá certo e tá tudo bem, vocês vão buscar o melhor para ele naquele sentido. Ou às vezes vocês trazem umas outras ideias, né, trazem mais informações, o cliente ele tem uma visão diferente. Verdade, eu não tinha pensado dessa forma, acho que é esse aqui que é o melhor mesmo para mim, e ele fica muito mais satisfeito, né? Então eu acho que justamente a gente sempre, né, tá bem próximo do cliente, entendendo o perfil, entendendo a composição, né, Fazendo realmente esse estudo ali da carteira do cliente. isso, entendendo qual que é o patrimônio global dele, quanto que ele tem em imóveis, quanto que ele tem, por exemplo, na empresa, enfim, e aí fazer um global, assim, de tudo isso e conectando, né, com as áreas ali para poder entregar realmente o melhor, né? Maravilha, Jean, maravilha. Ô, Jean, e no mercado financeiro, existe o cliente que vai investir com vocês, né? Enfim, às vezes ele tem investimento com a Veda, tem investimento, às vezes ele tem um dinheiro em outro banco, ou tem algumas contas em outro banco, dinheiro diversificado em outros bancos. Vocês conseguem trabalhar uma taxa diferenciada de juro para ele perante aos outros bancos? Consegue fazer um estudo assim de juro para ele? Em relação aos investimentos que ele tem, a gente fazer um estudo para ver se a gente consegue melhorar essa taxa. Uhum. Geralmente é isso que a gente faz, né? Entende o que ele já tem hoje e monta uma carteira e faz um estudo comparativo. O que ele tem de bom, né? Porque tem alguns investidores que têm alguns títulos bons também no banco, enfim. Então a gente vai dizer, né? A gente vai ser transparente. A gente quer ser. A gente quer ser. E a gente atinge, né? De fato, e a gente briga pelo que a gente é competitivo. Se a gente Uhum. não Perfeito. for, a gente vai falar e tá tudo certo. Uhum. Então muitas vezes é melhor ele. Não fazer um negócio comigo nesse primeiro momento, né? Ou não 100%, deixa uma parte, né? Enfim, e ele se sentir mais confortável, ele vê que realmente está sendo cuidado, né? Do que às vezes querer trazer tudo, enfim. Então, se tiver bom, a gente vai dizer. Se tiver pontos de melhoria, que assim, 98% das vezes, né? Um investidor que ele tem o dinheiro no banco, mesmo que o gerente já é de longo prazo, enfim, tem como melhorar, né? Tem taxas melhores, ele vai ganhar mais. Por isso que a XP ela tem um crescimento exponencial também. Acaba que a XP ganha dinheiro, os escritórios ganham, né? O assessor ganha, todo mundo ganha dinheiro, porque o cliente no final tá ganhando, né? É um O ganha-ganha cliente tá ótimo, né? ganhando dinheiro, ele vai trazer mais recursos. Então, como a gente estava comentando, a gente sempre consegue taxas boas. Mas além de taxa, eu acredito que você vai concordar comigo, né, Emerson? Que Uhum. num primeiro momento, lógico, o cliente ele vai olhar no final do dia se o dinheiro dele está rendendo mais ou menos, né? Às vezes tem alguns que trazem metade, um exemplo, né? Para fazer esse comparativo. Mas no final, né, de tudo, o que realmente vale
né? E o que é o mais precioso é o relacionamento e a confiança que o assessor tem com o cliente. Total. Porque como é um negócio de longo prazo, então muitas vezes a gente não vai conseguir a melhor taxa em tudo. A gente não vai conseguir ser o melhor em tudo. Mas é bem calibrado. E hoje taxa praticamente é commodity. A taxa que a gente tem, a taxa que o BTG tem, a taxa que outra corretora tem, todos vão ter. Só que quando você tem realmente uma confiança, quando você sabe que a pessoa ela está comprometida em querer o melhor para você, Isso é o mais aí importante. é o mais importante. Porque é a mesma coisa assim, a gente como eu falei, um shopping, a gente tem um shopping financeiro, então a gente vai encontrar o que tem de melhor ali dentro desse shopping. Então, às vezes o cliente ele quer essa comodidade, né? Do que, por exemplo, não, eu vou, em vez de ir no shopping, vou comprar um tênis, eu vou comprar, por exemplo, sei lá, utensílios domésticos, eu vou comprar. Então, no shopping a gente consegue encontrar tudo. Eu vou comprar uma roupa de esporte, então, né? Tem desde a mais simples até a mais sofisticada, tá tudo lá. Ele talvez vai pagar um pouquinho mais, estacionamento, tudo pela comodidade, mas ele prefere do que, por exemplo, perder tempo de vir aqui, por exemplo, no centro, ir numa loja, daí tem que pegar, ir em outra, questão. Estacionamento, E, andar a pé, isso, aí mais ou menos tempo isso. e tudo mais para conseguir o melhor preço, tipo, e no final das contas não vai mudar, não vai ser Gastar grande. sola de sapato, né? Exato. Então, assim, quando você tem, né, essa Esse cuidado. confiança e esse cuidado com o cliente confia, enfim, ele sabe que está sendo cuidado da melhor maneira, ele vai, né, ele vai seguir contigo e aí realmente que o resultado ele vem, né? E acredito que também tenha muito, às vezes, assessorias, digamos, que deixam a desejar, né? Na parte do cuidado, na parte do atendimento com o cliente, de entrar em contato, até de mandar uma simples mensagem. Então, bom final de semana, alguma coisa assim para o cliente, sabe? Se sentir cuidado, se sentir bem. Então, muitos, tanto na nossa área, tanto na tua área deve ter, né? Em várias áreas deve ter, né? Assessores, né? Ou pessoas que cuidam de dinheiro, de patrimônio de outras pessoas que não têm um cuidado específico. E o cliente, ele quer esse cuidado, ele quer esse atendimento diferenciado, né? Então, a cada dia que passa, a gente tem que fazer nosso melhor, né? Dando o nosso melhor, passando o nosso conhecimento, agregando valor, né? Ao cliente e ao patrimônio dele. Porque o cliente hoje, para nós, o cliente é tudo. Sem cliente, a gente não é nada, né? Não é ninguém. Perfeito. Eu já tive e tenho vários mentores na minha vida, mas isso que tu falou, já, eu lembrei da minha mãe na mesma hora. Pra mim, ela é uma grande mentora pra mim, e muitas coisas que ela fala, até detalhes que a gente pega, muda totalmente o cenário da nossa vida. E minha mãe, uma coisa, ela falou uma vez, eu pensei, mãe, qual que é o número do teu CPF? Ela disse assim, só um pouquinho que eu vou pegar na bolsa. Deu, mas mãe, número do teu CPF? A vida toda com o meu CPF, tu não decorou ainda. Aí ela começou a risar, olhou pra mim assim, ô, William, tenho tanta coisa pra me preocupar, vou me preocupar Número de em CPF. lembrar o número do meu CPF. Eu uso minha mente pra, minha mente pra outras coisas. Aí nessa hora eu fiquei pensando assim, cara, é verdade, cara. Muitas vezes a gente ocupa a nossa mente, o nosso tempo com coisas que não é muitas vezes a nossa competência ou talvez não seja necessário pra nós. Por quê? Exemplo, eu trabalho hoje no ramo imobiliário. Perfeito. Investimentos não é a minha praça, não é a minha área. Por que que eu vou perder tempo, ficar buscando mercado, buscando várias coisas no mercado financeiro hoje, de forma profunda, porque a base a gente tem que ter, a base a gente tem que saber fazer, né? E aí quando a gente vai profundo para entender mais, para saber investir naquilo lá, a gente acaba perdendo muito tempo. E muitas vezes a gente acaba errando o pulo. Então é melhor a gente ocupar a nossa mente e fazer o que a gente sabe fazer, que é o de melhor, e pegar o dinheiro nosso e colocar na mão de um assessor que realmente tem experiência, que sabe fazer aquilo e que tá trabalhando 24 horas basicamente naquilo lá, porque muitas vezes sonha com, com o trabalho. Então, aquele cara tá focado naquilo lá, o cara coloca o dinheiro na mão dele e aí só acompanha. Sem precisar se estressar, e aí você não vai perder dinheiro. Você tem que saber aonde você vai focar. É igual uma Eu diversificação. ia falar isso agora. É foco. Isso tudo é foco. É foco no que tu vai fazer. Se tu vai querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, tu não vai fazer nada. É. Exatamente isso, cara. Tu tem 20 clientes. Tu vai focar nos 20 clientes, tu não vai dar atenção específica aos 20 clientes. Entendeu? Tem um amigo.
faz o funil, veja quais os clientes que têm mais urgência, foca nesses. Os outros tu vai dando um atendimento conforme a necessidade do cliente. Então tudo é foco. Se tu quer focar em vender, em fazer venda, vai estudar, vai ter conhecimento, vai fazer network, vai pra rua, liga pro cliente, manda mensagem. O nosso trabalho é ligar, é ir até o cliente, é buscar o cliente, é fazer, né, coisas diferentes, né? Então a gente tem que focar no que a gente sabe fazer. Porque se a gente quiser focar em 10 coisas, em 10 segmentos, cara, nenhum vai dar certo. Mas sabia que dá pra fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Aí é tu que tá falando. É só fazer de qualquer forma. Aí dá pra fazer. Pois é. Que não é o caso, né? Mas é isso que a Isso gente não tá indico, mas- direcionando. Não faça várias coisas ao mesmo tempo se você não sabe fazer. Exato. Foque exatamente no que tu quer. Bom Se tu ponto. focar lá no objetivo, lá naquela cozinha, cara, eu vou chegar aquela até a cozinha. Cara, foca Uma coisa aonde de cada tu vez. quer chegar. É igual bêbado. Entendeu? Tu quer vender 10 imóveis por ano? Foca e trabalha para vender 10 imóveis por ano. Acorda cedo, dorme tarde, estuda, vai atrás, liga, manda mensagem, vai atrás de produto. Cara, foca. É foco. Se não focar, não acontece. Insight muito valioso mesmo para profissionais da área, né, do mercado imobiliário, enfim, como você falou da área comercial, né, a gente também tem um trabalho comercial bem ativo, por isso que é importante ter esse suporte, ter essas áreas, né, de especialistas que ajudam, né, a trazer essas informações de qualidade, e muito bem colocado que o cliente, é importante ele aprender, ele vai aprendendo ao longo do tempo também, mas se ele quiser focar em estudar sobre o mercado 4 horas por dia, ainda assim é pouco em relação à dinâmica do Claro. mercado, de tudo que acontece diariamente, né? Eu gosto de manter meus clientes bem informados, eu tenho uma lista de transmissão exclusiva onde eu mando o morning call diário, as expectativas do dia e tudo mais, notícias de qualidade, oportunidades, enfim. Gosto de deixar eles bem informados. Porém, o cliente que, por exemplo, um médico, que ele começa a operar algumas ações, vê que ganhou um dinheiro e começa a querer focar, por exemplo, estudar 2, 3 horas ou tirar 3 horas do dia dele, ele poderia estar fazendo ali 3 consultas, por exemplo, de, sei lá, de R$300, um exemplo, né? 400, enfim, Ou ganhando mais. R$1.000, ou mais. Vamos Ou jogar fazendo baixo, né? mestrado, um doutorado, ali, uma Exato. especialização. Enfim. Então ele poderia estar fazendo mais consultas, né? Ganhando mais dinheiro e investindo melhor e de forma mais conservadora e tendo alguém para ajudar ele do que, por exemplo, ele começar a estudar e dedicar o tempo, porque não é a profissão dele. O que ele ganha dinheiro mesmo é como médico. Então, cuidando das pessoas. É esse exemplo, né? Esse exemplo básico, mas assim como em outras profissões também. Então, hoje a gente está aqui respirando diariamente, né? O mercado financeiro, então, imersivo mesmo, é praticamente 24 horas por dia. E aí a gente consegue levar informação em tempo real. E lógico, o cliente ele precisa entender também, é muito bom quando o cliente busca informações, porque aí já facilita o nosso trabalho também, né? Facilita o meu trabalho quando o cliente já entende, já busca, e aí a gente já consegue ter uma troca de ideia bem mais estratégica, né? E mais específica também, né? Nada mais é que cuidar do cliente. Ontem era dia do cliente, né? Até parabéns a todos vocês que estão assistindo esse podcast. Todos vocês clientes da Lemur Investimentos Imobiliário, parabéns pelo dia do cliente, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Cuidado ao cliente, cuidar do patrimônio do cliente, resolver os problemas do cliente, sabe, da melhor maneira possível. Exatamente que às vezes nem todas as vezes a gente vai acertar, mas uma boa parte, né, a maioria das vezes, com certeza a gente vai acertar e vai, né, ajudar o nosso cliente da melhor maneira possível, né, Jean? Acredito que você também faça isso lá, né? É isso mesmo. O foco é a gente acertar mais do que errar. Os erros, eles vão acontecer. O investidor, ele vai ganhar bastante dinheiro. Talvez em algum momento ele vai deixar de ganhar ou vai perder um pouco também. Então, tudo isso é aprendizado, né? E a gente vai aprendendo, então, com os próprios erros, vai buscando, né, novas experiências e acertar mais para entregar o melhor. E como você falou, o cliente é o motivo, né,
de a gente estar aqui hoje. Então, realmente, a gente tem que parabenizar. Eu até, inclusive, ontem também mandei uma mensagem, enfim, um agradecimento, né, para todos os clientes. E eu acho que é muito importante mesmo essa proximidade, né? Às vezes você falou, o cliente ele se sente um pouco distante, às vezes a pessoa não manda uma mensagem, ele não tá sentindo que tá sendo bem Bem cuidado, cuidado. né? Isso acaba distanciando, né, mesmo Sim, e prejudicando ali na questão do relacionamento. Então, exato. essa proximidade, essa revisão, mandar alguma oportunidade específica, ou às vezes até mandar uma mensagem, né, que não seja nem de investimento, mas alguma coisa que vocês têm ali em comum, alguma ideia ali que você lembrou dele, compartilhar com o cliente, ele gosta, né? Então, Exato. acho que isso aí é algo que ajuda bastante, né, nessa criação de vínculo. Até E- isso que nós estamos fazendo é trazendo mais informação justamente para os nossos clientes, pros nossos amigos, para as pessoas que nos conhecem ou estão nos conhecendo agora pelo podcast, é trazer informações e informações de qualidade para eles. Para quê? Para que eles se sintam seguros e saibam aonde investir melhor o dinheiro, aonde vai fazer as coisas valer mais a pena. Isso tudo é pensando no dinheiro, no cliente. Perfeito. Sabe que nesse ponto, né, quando a gente mais aparece em recorrência, né, várias vezes, o cliente ele tá te vendo, vê um podcast, aí daqui a pouco vê outro, e daqui a um ano os caras estão fazendo ainda. Isso dá muita credibilidade, né? Então, Então, ao longo do tempo, né, e repetidas vezes, isso vai criando realmente laços que são muitas vezes para a vida inteira, né? Então, eu acho que a melhor coisa é quando a gente tem um cliente que se torna um amigo, um cliente que ele se sente confiante e prazer em estar junto. E ele vai acompanhando tua trajetória nesse período todo, né? Exato, um vai Tá. cuidando do outro, né? Vai Aí no cuidando caso, do né? outro. E aí vai agregando valor para a vida do outro também. E lá na Expert teve um consultor da Charles Schwab, que é a maior corretora top. do mundo. E ele trouxe muito essa questão de comunicação, de relacionamento e tudo mais, conteúdo bem completo. Mas um ponto específico foi justamente essa parte do relacionamento, né? Se você está conhecendo uma pessoa, como que você cria um relacionamento? E como que de fato você acaba gerando mais credibilidade, né? É através da recorrência. Então, por exemplo, ah, Emerson, se você vai conhecer um cliente novo, tá? Você prefere conversar com ele 10 ligações, 3 ligações de 10 minutos ou um almoço de 30 minutos? O almoço. A maioria lá da plateia respondeu almoço, porque tempo de qualidade, você vai conseguir se conectar, enfim. Só que um almoço de 30 minutos, em relação a vínculo e a relacionamento, não é tão eficiente quanto 3 ligações de 10 minutos, porque ali você vai ter 3 oportunidades em tempos diferentes de falar com o cara. E muitas vezes pode ser que nessas 3 ligações seja interessante, vai evoluindo e marque o almoço depois, né? Então, eu acho Mas que isso não quer dizer que tu não possa marcar um outro almoço com o cliente. Então, às também vezes, o almoço olho no olho e presencialmente vale muito mais que 3 ligações que o cliente nem te conhece, nem te viu. Não gera uma conexão. Pra mim, eu sou um pouco contrário dessa opinião. Aham. Porque eu prefiro o presencial. Por quê? Porque o cliente tá ali contigo, ele vai te conhecer, ele vai ver o teu caráter, ele vai olhar no olho, ele vai gerar mais confiança. Tu vai contar um pouco da tua vida, ele vai contar um pouco da dele. Quando vê, ele já tá te levando pro apartamento dele, pra casa dele, entendeu? Já tá marcando um outro almoço, ou tu tá convidando ele pra tua casa. Então, eu acredito que o olho no olho, o presencial, é muito melhor que uma ligação que o cliente não tá te vendo e não gera tanta conexão quanto presencialmente. Eu sou um pouquinho diferente dessa opinião. Eu acho legal essa troca de ideias e realmente, pensando em qualidade, em tempo de qualidade e conexão, eu acho que um almoço de 30 minutos realmente tem seu valor e não tem como negar que é algo muito, muito Porque a eficiente. ligação é fria. Mas, É uma ligação fria. entendeu? Entendeu? Mas aí a ideia é de contatos, né? Por exemplo, seria um almoço ou 3 ligações. Não, na verdade, pode evoluir, mas a ideia seria entre essas duas. Qual que você vai gerar o melhor relacionamento com o cliente? É em 3 pontos de contatos, né? Do que apenas um almoço e, por exemplo, lógico, Eu ainda pode acho, evoluir. eu ainda acho que para você marcar o almoço com o cliente tem que fazer 2 ligações e o terceiro contato agradecendo o almoço. Também. Então tem várias variáveis. Mas assim, Tô brincando. trazendo pro lado assim,
as vezes que você entra em contato, né? E não Sim, só, por exemplo, sim, eu sim. fiz uma almoção Entendi. e tal, e depois nunca mais falei com o cliente. É que assim, Ou ó, eu fiz uma ligação agora, uma pra- no meio do ano e uma no pra final tu do ano, um marcar um exemplo. Não adianta almoço também, com um aham. cliente, tu vai ter que ligar. Se Sim, tu sim, pega não, um, mas não, se tu pega um cliente de internet, digamos, na nossa área, ou uma indicação, ó, tá aqui o número da pessoa, tu vai ter que ligar. Tu não vai chegar lá na casa da pessoa sem a pessoa te conhecer. o Tu vai cliente ter que nunca vai chegar ligar, em você. entendeu? Tu vai ter que ligar. Então vai ser a primeira abordagem. Se tu errar na primeira abordagem, ferrou. É igual na baladinha. Entendeu? Na baladinha, assim, você faz o primeiro contato. Pô, fez o primeiro contato. Legal. Se não foi recíproco, deixa quieto. Vou fazer outro contato, vou conversar com outra pessoa, vou fazer, sei lá, outro negócio. E no mundo business é a mesma coisa. O cliente chegou até você, veio através de um anúncio, veio de alguma coisa. Se não foi recíproco, vou procurar outra pessoa para ter essa reciprocidade, para conversar com ela. Então, no mundo dos business, é a mesma coisa. Você espera algo em troca, tanto o cliente quanto você. Então, tem que ter aquela afinidade no meio. É igual uma baladinha. Se tu errar na ligação, tu tem 3 ligações. Se tu errar nas 3 ligações, tu perdeu o cliente. E tu nem marcou um almoço com ele. E tem muito que acontece isso. Eu não tô falando de 1 ou 2 ou 3. É muitos corretores, assessores, pessoas que ligam e não sabem o que falar pro cliente. Ou falam bobagem. Esse é um ponto, a preparação. Perdeu o cliente. Pessoas, Não né? marcou nenhum almoço. Então, tudo é a abordagem. Se tu ligou uma vez pro cliente e tu fez uma abordagem certa, uma apresentação certa, ideal, criou a conexão, Já e tu marcou um marcou próximo. e tu já marcou uma visita ou foi até a casa dele, cara, já marcou um almoço, ganhou o cliente. Tu ganhou o cliente. Eu vou te contar uma. Eu peguei um cliente na rua, eu nem conhecia o cliente. No outro dia eu tava vendendo um apartamento pro cara. 6,5 milhões. O cara nem me conhecia. O que aconteceu? Abordagem. Certa. Conhecimento. Olho no olho, na rua. Eu nem tinha o contato do cara. Entendeu? Então, o presencial sempre vai ser o melhor que a ligação. Não existe, cara. Não existe. E a primeira abordagem vai ficar gravado. O cara falou assim pra mim: cara, tu vai ficar pro teu histórico isso. Tu me abordou na frente do meu prédio e no outro dia tu me vendeu um apartamento. Me mostrou um imóvel. Vai ficar no teu histórico essa venda. 6,5 milhões. E marca mesmo, né? Claro que Entendeu? marca, isso é legal. Não existe melhor que olho no olho. Não Aí- tem, cara. Aí, falar de vendedor, né? Eu amo vendas. E aí eu sempre falo que nesse caso não teve venda. Foi o cliente que comprou. Ele gostou de você, foi lá e comprou. Porque a venda ela só acontece depois que você recebe o primeiro não. Aí começa uma venda, porque aí você tem que matar a objeção, tem que negociar, tem que explicar, tem que entender a situação. Aí acontece uma venda. Mas se é muito fácil, sim, isso nem foi venda. Tu acha que foi fácil, William? Tu já fez alguma venda com uma abordagem assim na rua? Não, já várias vendas. Porque Então, a gente, então a venda, não- então a venda assim, ela ó, acontece por business, A entende? venda nada é fácil. Tudo, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho a abordagem certa, eu não tinha vendido. Se eu não tenho o produto certo, eu não tinha não, vendido. claro, lógico, isso Então vai. nada é fácil. Tudo é um conjunto de coisas. Se eu não estudei, se eu não tenho conhecimento, se eu não faço a abordagem certa, se eu não tenho o produto certo, se eu não tenho uma persuasão, se eu não conto uma história da minha vida e passo conexão e segurança pro cliente, eu não tinha vendido. É a história da sorte. Entendeu? Então e não existe, e a preparação, não né? existe venda fácil. Existe conhecimento, preparação e um conjunto de coisas que vai fazer tu vender. Claro, sabe? claro, a benção só acontece pra quem tá preparado. Entendeu? Isso. A oportunidade apareceu, você já não estava existe. atento. Então tem um preparo por trás disso. Tem um time que tu pegou, não, eu vou lá e fez acontecer, sabe? Então vai depender de cada um. Não tem, sabe? Eu acredito nisso, porque se tu ficar aqui sentado na cadeira, as coisas vão acontecer? Nunca. Não vai. Nada Não acontece. vão acontecer, cara. Não vai acontecer. Ou tu levanta a bunda da cadeira e vai atrás pra fazer acontecer
para ir falar com o cliente, para ir fazer uma captação de imóvel, para convencer o cara, para passar a melhor oportunidade para ele, o não tu já tem, cara. Melhor técnica de venda, Entendeu? né? Não LBS. existe, cara. LBS. Vai atrás, não tem. Conhece Tem a que correr técnica de atrás. venda? LBS? LBS, Conhece a técnica de venda ou não? tô tentando linkar aí essas siglas. É a melhor técnica que existe de venda. Você que trabalha com venda, lembre dessa técnica. LBS. Levante a bunda do sofá. Voltando agora um pouquinho atrás, já. Em questão de investimento em curto prazo, médio e longo prazo. Qual a tua opinião sobre isso? Para passar para os nossos telespectadores, para os ouvintes, para as pessoas que estão assistindo esse podcast. Pode repetir a pergunta, por favor? Em questão aqui de investimento Tá. em curto, médio e longo prazo. Qual a tua opinião sobre investir em médio, curto e longo prazo? De novo, é entender o prazo do cliente. Os investimentos mais eficientes sempre são de longo prazo. A gente montar uma carteira pensando em longo prazo. Mas entre o longo prazo, tem realmente o médio prazo e vai ter o dinheiro que ele vai precisar para curto prazo. Então isso tem que ficar bem definido, tem que montar uma estratégia e uma carteira que realmente quando o cliente precisou, uma parte ele vai ter dinheiro ali disponível em caixa, que aí é um dinheiro ali de liquidez mesmo, D+1 no máximo, solicitou hoje, no outro dia já está na conta. E aí uma outra parte de médio prazo e também algumas estruturas de, né, pensando em aposentadoria, em liberdade financeira ou até mesmo em sucessão de longo prazo. Mas o bolo, por exemplo assim, o bolo de neve, né, os resultados exponenciais sempre vêm no longo prazo. Tudo que a gente constrói com solidez enfim, e que tem resultado sólido mesmo, é de longo prazo. Então, a gente sempre tem que entrar com essa mentalidade, né? De pensar lá na frente. Próprios imóveis, investimento em imóveis na planta seria Já é um longo prazo. a longo prazo, uma valorização de 30% ao ano que a gente colocou há pouco. Então, é a longo prazo. Melhores investimentos, acredito também, concordo contigo, a longo prazo, né? Perfeito. É isso mesmo. Meu amigo Jean, vamos para a pergunta final. Rapaz, conta para nós o que é Veda, o que significa Veda e qual a relação dela junto à XP. Excelente pergunta. Falando sobre a XP Investimentos, né? Então é uma corretora que hoje já tem mais de 20 anos de mercado. Começou lá atrás apenas com renda variável, foi evoluindo, foi trazendo soluções e uma diversificação de produtos, de investimentos para os clientes. Então, hoje a gente é um shopping financeiro, desde renda fixa, fundos de investimentos, fundos imobiliários, ações. Então, a gente consegue compor com fundos alternativos de private equity, que são aqueles que investem em empresas, uma diversidade, né, de produtos para poder atender melhor o cliente. E a parte da Veda em relação à XP, a Veda Investimentos ela é um escritório credenciado. É como se fosse um exemplo, uma concessionária. Por exemplo, hoje, se você for comprar uma BMW, vai trocar de carro, você vai comprar na concessionária ou na fábrica da BMW? A concessionária, Na né? concessionária. Então, é onde vai fazer a venda, o pós-venda, enfim, né? E a XP Investimentos, ela ganhou uma capilaridade muito grande através dos escritórios credenciados, onde cada cidade vai ter um escritório, ou nas cidades principais, as maiores cidades vão ter escritórios da XP para fazer justamente esse atendimento mais próximo, mais olho no olho. Então, 85% do relacionamento dos clientes da XP Investimentos são feitos através de escritórios credenciados. Entre os escritórios credenciados, existem mais de 400 escritórios pelo Brasil. E entre esses 400, existe um grupo seleto que se chama G20. É um grupo de escritórios ali no primeiro quadrante, né? Onde eles entregam melhores resultados, eficiência e também nível de relacionamento e satisfação dos clientes, né? Então a Veda hoje é um dos escritórios mais bem avaliados da XP Investimentos em nível de satisfação dos clientes, que eu acho que isso que é muito importante. E então, dentro da Veda, a gente consegue ter uma
a estrutura, a gente utiliza a XP como parceira exclusiva na parte dos investimentos, porém a gente tem outras áreas especialistas, né, de especialistas que dão suporte para o trabalho, né? Que aí tem a área de crédito, a gente tem a parte de câmbio, tem um capitão de pessoa jurídica também. A parte da XP Empresas hoje é muito competitiva, traz várias soluções, né, para empresários. E então a gente tem a parte private também, que são para clientes com renda, né, com patrimônio um pouco maior, e a parte de wealth também, né, que é um gerenciamento ali de famílias, né, com patrimônio mais relevante, né, isso então a gente está falando acima de 10 milhões ali de patrimônio, e a parte do wealth uns 20 milhões mais ou menos, para ter daí um atendimento que realmente daí ele vai além, né, do investimento, digamos, só na XP, aonde essa wealth ela cuida de todas as contas da família, né, sem que eles precisem fazer esse trabalho, digamos assim, mais operacional, né? E também cuidando a estratégia, cuidando a diversificação de portfólios, até pensando em questão de patrimônio, né? Faz um estudo e uma gestão patrimonial, entender a valorização que já teve cada um, o que pode manter, o que talvez vale a pena liquidar e trazer para uma outra forma de investimentos, ou talvez um investimento em imóvel em outro local. Então, acaba fazendo esse complemento, né, do mundo financeiro, do mundo imobiliário, da parte empresarial. Então, a gente cuida do portfólio dos nossos clientes 360 graus. É uma assessoria bem completa. Assessoria completa. E ainda, né, tem a parte de sucessão patrimonial, toda a parte de seguros, a gente consegue também. Seguros para empresas, a gente vai fazer cotação ao mercado para entender o que é melhor. Fluxo de caixa, né, de empresas. Então, parte PJ e PF, a gente consegue entregar muitas soluções. Hoje, né, a XP ela já é um banco também, então tem a parte de cartão, né, o cliente que ele tem conta em investimento, ele tem uma conta digital também, que é como se fosse um aquele banco cartãozinho digital. Black lá, top. Visa Infinity, né, que ganhou o melhor cartão do Brasil. O William tem um, cara. Então é isso aí. Esse cartão aí tem que desfrutar e utilizar, porque todo investimento, toda o volume de movimentação que você faz no cartão, ele retorna 1% para você em investback. Então, por exemplo, a pessoa ela tem 3 cartões, às vezes vale a pena centralizar em um. Claro. Se a Vou pessoa, dar uma olhada aqui. por exemplo, olha aí, vê como que tá teu cashback, Anderson. Emerson. Olha aí, o Emerson sempre vem. Vê como que tá teu cashback aí, Emerson. Já tá 1000 por hora, cara. Depois a gente dá uma olhadinha. Não quer nem mostrar então, aí, porque assim, sabe que o número vai ser maior que o telefone. Tem várias soluções, né? Por exemplo, a pessoa que ela não faz muita gestão de milhas, enfim, às vezes acaba perdendo os pontos. Essa é uma estratégia bem interessante também. E é essa ideia mesmo de cuidar o patrimônio dos nossos clientes, né? De ponta a ponta. Então, a Veda, ela tem 6 anos hoje de mercado, 8 bi sobre custódia. Quantos escritórios vocês têm aí pelo Brasil? Tem 8 escritórios no Brasil. A nossa matriz é na Faria Lima, em São Paulo. Aí a gente tem aqui em Balneário Camboriú, tem em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro. Qual o endereço aqui de Balneário Camboriú? O endereço aqui de Balneário Camboriú é a Rua 700, com a terceira avenida, mas é a Rua 700, 489. No Bevenuti Business Center. E a sala de vocês? É 22º andar. Andar todo, né? Isso, é uma sala ali, um andar inteiro. Ótimo. Então, uma estrutura, né? A gente cuida para ter uma estrutura que vai atender bem os nossos clientes, ter um atendimento personalizado e, de fato, entendendo o perfil, objetivos, as necessidades, entendendo, de fato, a composição familiar do cliente, né? Ver de que forma que a gente consegue agregar de forma global e, como a gente fala, né? 360 graus. E hoje vocês são um dos tops 20 ali da XP. Top 20. Até teve a Expert, que foi o maior festival de investimento do mundo, que aconteceu no dia 1 e 2 agora início do mês de setembro, e a maior premiação da noite é os 20 maiores escritórios da rede, né, o G20. E a gente foi premiado, a gente está em 12º lugar dentro dos 20 escritórios, então é uma alegria enorme, né, pra gente. E é uma evolução também, uma evolução muito boa, porque a Veda ela foi fundada por executivos de um banco
que era um banco private, né? Um banco que se chamava Fator. Depois ele foi incorporado pelo BTG. E quando o time ali, né? O CEO hoje da Veda, ele era diretor desse banco e ele veio com uma equipe de executivos, né? Os mais próximos ali que ele tinha. E eles estão até hoje. Então, eles vieram já com um know-how muito bom, eles já vieram com uma base de clientes, né, que agregou bastante para a Veda começar com uma atração legal e com um relacionamento que eles já tinham de longo prazo, credibilidade, confiança. Isso é muito E além importante. disso, foi agregando várias pessoas estratégicas, experientes, né, seniors de mercado, para agregar ainda mais no time e dar suporte pro meu trabalho como assessor de investimentos, né, que hoje eu sou especialista em investimentos, mas tem todas essas áreas, como eu citei anteriormente, que dão suporte. Então veio o João Albino, que tem mais de 40 anos, né, de experiência em bancos, em 38 anos no Bradesco, ele fundou Private do Bradesco. Nossa. Então, um cara muito conhecido de mercado, respeitado. Depois tem o Rogério Pereira, que ele era do High Private, né, Ultra High do Citibank. Então, pessoas com um know-how, assim, um track record muito bom, que vieram compondo, né? Então, a gente tem hoje vários profissionais e uma estrutura realmente legal para atender o cliente de forma satisfatória, né? Melhorando, trazendo mais eficiência, né, na vida financeira dele. E o objetivo, de fato, é de gerar esse relacionamento, né, de longo prazo. Porque, como a gente fala, a gente é um médico, é como se fosse um médico do dinheiro. E resultado, né? Resultado, exato. Então, o médico, antigamente, o médico, ele cuidava, era o médico meio que da família, né? Cuidava É do isso pai, aí. da mãe, aí os filhos iam no médico e tal. Então, aqui no Brasil, esse mercado, ele tá crescendo muito. E as pessoas ainda, a maior parte, concentram o dinheiro nos 5 grandes bancos, né? Então, no banco, o cliente, ele não tem esse atendimento personalizado. O gerente, ele tem muitos pratos para equilibrar que muitas vezes ele não consegue pegar. Tem 1000 clientes na carteira, por exemplo. Ele não consegue pegar a carteira do William, ir lá e revisar, entender o que pode melhorar, de acordo com o cenário, com o mercado, fazer essa revisão de portfólio. É Ele não muita consegue, é coisa. muita coisa. Ele sim vai Ele, trazendo alguns ele produtos vai que estar ali só pra pagar fogo. e às vezes ele vai trazer alguns produtos que de fato que é alguma campanha de banco, enfim, não que sejam ruins, mas de fato não geram Pensando neles, resultado. né? Não no Não geram cliente. resultado Expressivo, satisfatório, né? expressivo, de fato, né? Uhum. E essa Porque questão aí de ajudar ele diversificar, né? Trazer a parte de educação financeira e tudo. Esse é um trabalho muito importante, né? Relevante que a gente tem aqui com os nossos clientes. Então, basicamente, seria isso. E ótimo, boa explicação. Deu para entender bem o que é Veda, qual o relacionamento dela com a XP Investimentos. Então é isso, pessoal. Vamos seguir. quero agradecer por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite, explicar mais para os nossos clientes, nossos amigos, as pessoas que estão nos assistindo. Jean, muito obrigado. Já dando suas considerações finais, então, e já passa também teu Instagram, teu arroba, como que as pessoas vão te encontrar nas redes sociais e até se tiver alguma dúvida, como que fazem para entrar em contato contigo. Maravilha, eu que agradeço pelo convite. Fico extremamente grato mesmo em poder estar participando desse podcast que tenho certeza que vai ser um negócio de longo prazo também, levando informação de qualidade para os clientes do mercado imobiliário e também para os clientes de diversos segmentos, né? Agregando E diversificar, em né? várias frentes. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Agradeço, espero ter contribuído um pouco aí também com a audiência. E o meu Instagram, para quem quiser mais informações, quem de fato quiser conhecer um pouquinho mais, sem compromisso, é @GianJoriati no Instagram. Acho que vai ficar na descrição Fica aqui na abaixo. descrição, aham. Tá? E fico à disposição aqui, talvez futuro aí a gente voltar a ter mais um bate-papo. Com certeza. Mudança de cenário, falar um pouquinho mais sobre o mercado. Maravilha, Jean. Fala sobre as novidades aí. Perfeito. Exato. Obrigado, Jean. Obrigado pela presença, obrigado pelo conhecimento, pela transparência. E com certeza vai ter próximo podcast para continuar esse papo bacana.
agregando conhecimento e passando conhecimento às pessoas que estão assistindo esse podcast. Vou deixar também o meu @ é emersonjr_lemur e da imobiliária é Lemur Business BC. Siga, compartilha também esse podcast, toca no sininho, dá um like. Agora eu vou deixar o William aí passar o @ dele, que não é tão fácil, pessoal. É bem fácil. É o Will Fonchesato. Ali vai estar na descrição. Tanto na descrição, tá tranquilo. WLLFO. Não, tô brincando. Vamos lá. O Will Fonchesato. Você pode entrar em contato comigo ali. Já me segue lá nas redes sociais. Tem sempre novidades, tanto do mercado imobiliário quanto das pessoas e dos próximos podcasts que a gente vai trazer aqui. Isso é muito importante. Eu sou apaixonado por conhecimento e informação. Lembrando que o conhecimento que você adquire tem que aplicar. Se você não aplica, ele só se torna uma informação. Por isso que o que a gente está trazendo aqui é conteúdo de qualidade para te deixar cada vez melhor e mais assertivo em tudo que você for fazer. Então faz assim, já segue nós, segue também, encaminha para os teus amigos, para as pessoas que são interessantes para você, olho no olho. Isso é muito importante. Então, você que tem esse contato com as pessoas, compartilhe esse podcast que vai ajudar e agregar também a vida de outras pessoas. Manda pra geral. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Muito bom. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal.